Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Lucas de Geografia e a gente vai dar continuidade às nossas aulas. Hoje, aula 11, Geografia 1, livro 3, o tema da aula é Relevo do Brasil. Então a gente vai ver algumas classificações do relevo brasileiro e também algumas características do relevo brasileiro. Beleza? Vamos lá então. Primeiro, o que é relevo? Então o relevo ele vai ser constituído de diversas formas de arranjo geométricos. Então a gente tem relevos mais pontudos, relevos mais planos, relevos mais ondulados. Então os relevos eles se caracterizam por formas com arranjos geométricos. E eles vão ser criados ou formados a partir dos processos internos e dos processos externos que a gente viu na aula passada. Então a gente viu epirogênese e orogênese, que são processos internos. A gente viu também todos os tipos de erosão, erosão pluvial, fluvial, marinha, eólica, gravitacional, glacial. Então, o relevo ele vai ser formado, ele vai ser constituído através desses processos internos e externos que modelam o relevo, tá? As formas elas podem variar, né, dependendo da latitude, dependendo da altitude, as formas são muito variadas, né? Mas é importante compreender a forma do relevo através da sua formação, né? Então, por que que as montanhas aqui têm esses picos, né, mais pontiagudos? Por que que esse outro tipo de relevo aqui ele é mais plano em cima e ele é mais inclinado no seu corpo, né? É importante entender o que se passou, todo o processo de formação dessas formas de relevo. Beleza? No Brasil, o Brasil ele tem uma estrutura geológica, ou seja, uma formação de relevo muito antiga, lá das primeiras eras geológicas. Assim, por ser muito antigo, o relevo brasileiro ele ficou muito tempo sendo exposto a ações de intemperismo interno, de temperismo externo, né? Ou seja, de processos exógenos e de processos endógenos. Então, por isso, o nosso relevo ele é muito ondulado, ele é muito recortado, ele é muito movimentado. A gente vai ter áreas altas, áreas baixas, áreas médias, né? Áreas onduladas, áreas mais íngremes, áreas mais planas. Por quê? Por causa desse tempo maior que o território brasileiro ficou exposto aos agentes internos e aos agentes internos. Então a gente vai ter esse relevo mais desgastado por causa desse tempo todo. Tudo bem? Aqui a gente tem as classificações do relevo brasileiro. A gente tem 3 classificações do relevo brasileiro. A primeira é do professor Haroldo de Azevedo, da década de 40. Ele vai dividir basicamente o território brasileiro em áreas altas e em áreas baixas. Então, a principal característica dessa classificação do professor Haroldo, esse primeiro mapinha, é a altitude. Ele vai dividir em planaltos e planícies. Então, a gente vai ter o planalto guiano, a planície da Amazônia, o planalto geral, a planície do Pantanal, o planalto meridional, os pampas e as planícies gaúchas, o planalto atlântico e a planície costeira aqui na costa do território brasileiro, né? Então, basicamente, característica, altitude, planícies e planaltos. Áreas altas, áreas mais baixas. Tudo bem? A outra classificação do relevo brasileiro é do professor Aziz Absaber. Essa classificação aqui é muito famosa, da década de 50 e da década de 60. O professor Aziz também vai considerar altitude, mas não só altitude. O professor Aziz ele vai considerar os processos geomorfológicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o professor Aziz ele vai considerar altitude, mas ele também vai considerar o clima, ele vai considerar a geologia, ele vai considerar a vegetação, ele vai considerar várias outras características. Ele vai considerar os processos geomorfológicos, os processos que formaram esse relevo. Essa classificação que o professor Aziz vai dar mais para frente, na classificação que a gente vai conhecer como domínios morfoclimáticos, né? O professor Aziz, então, ele vai ter basicamente a mesma característica, a mesma classificação do professor Haroldo, mas com algumas novidades. Por exemplo, o professor Aziz traz o Planalto do Mapi, né? O Planalto do Maranhão, Piauí, o Planalto Nordestino, o Planalto Uruguaio, Rio Grandense aqui embaixo, né? As planícies de modo geral são as mesmas, da Amazônia, do Pantanal e a costeira, mas ele vai trazer mais planaltos. Tudo bem? Então a gente tem aqui, professor Haroldo, altitude, professor Aziz, processos geomorfológicos. A terceira classificação, né, essa é mais completa, é do professor Jurandir Ross, da década de 50. O professor Jurandir Ross, ele basicamente também vai ter como características os processos geomorfológicos, mas ele vai trazer uma grande inovação, que é uma nova feição do relevo
que são as depressões. A principal contribuição aqui do professor Jurandir Ross foi essa nova feição do relevo, que se chama depressão, né? Então o professor ele vai dividir o território brasileiro em 28 unidades morfoestruturais e a grande novidade são as depressões. O professor Jurandir Ross também vai usar o projeto Radan Brasil, que serviu como um levantamento de dados sobre o relevo brasileiro através de fotos de aviões, né? Vocês precisam saber o nome das 28 unidades? Não. Vocês precisam saber que o professor Jurandir também usa características geomorfológicas. A novidade foi a inserção das feições de depressões e ele usou o projeto Radan Brasil. Tudo bem? A gente vai falar agora dos planaltos, né? Planaltos, planícies e depressões. Sobre planaltos, o que a gente precisa saber? Os planaltos são superfícies com mais de 300 metros de altitude, onde vão predominar os processos erosivos, né? Eles podem ser cristalinos ou sedimentares, ou seja, tem uma rocha mais dura ou tem uma rocha mais suscetível à erosão, mas o que a gente precisa saber é que eles têm mais de 300 metros de altitude e vão predominar os processos erosivos. É isso que a gente precisa saber de planalto. Existem alguns tipos de planaltos, eu vou falar aqui, mas vocês não precisam se ater, né, a essas classificações, vocês precisam se ater aos 300 metros de altitude e aos processos erosivos, tudo bem? Os planaltos existem em bacias sedimentares, né, que são formas mais suaves, a exemplo do Planalto da Amazônia, o Planalto de Chapadas da Bacia do Parnaíba no Nordeste e o Planalto de Chapadas da Bacia do Paraná aqui em São Paulo. Também existem os planaltos em intrusões e coberturas residuais de plataforma, que são, né, planaltos com coberturas sedimentares, como os morros, as serras, de origens vulcânicas e dobramentos antigos, como a Chapada dos Perecis, que é essa aqui, né? Então existe um planalto em intrusões e coberturas residuais de plataforma, ou seja, é um planalto de uma rocha mais dura aqui embaixo, mas em cima existe uma cobertura residual sedimentar, por isso que é aplanado, que é a questão lá das depressões, né, que é a questão das chapadas, que a gente já vai ver mais para frente. É nesse tipo de planalto que a gente tem o ponto mais alto do Brasil, o Pico da Neblina, que fica lá em Roraima, com 2.994 metros de altitude. A gente tem aqui também nesse tipo de planalto os planaltos residuais norte-amazônicos e os planaltos sul-amazônicos, tá? A gente também tem planaltos em cinturões orogênicos, que são os dobramentos antigos orogênicos, né? Como as serras do mar. A gente tem aqui em São Paulo os mares e morros, né? Como está na imagem, esses morros mais arredondados, mais suavizados, né? E os planaltos em núcleos cristalinos arqueados, que são alguns cinturões orogênicos no Atlântico, como o Planalto da Borborema no Nordeste e o Planalto Sul-Rio-Grandense no Rio Grande do Sul. Mas, de novo, o que vocês precisam saber sobre planaltos é que eles têm mais de 300 metros de altitude e onde predominam os processos erosivos. Tranquilo? Uma outra característica importante de se lembrar dos planaltos são essas feições. Os planaltos têm várias feições, várias variações. A gente tem, por exemplo, as crestas, né, que tem um lado que é mais íngreme, né, e côncavo, como é esse aqui na imagem, e o outro lado da cresta, lá do outro lado, no outro final do planalto, a gente vai ter um lado mais suave, mas a cresta é esse lado mais inclinado, mais íngreme e mais côncavo. A gente também tem as chapadas é esse relevão aqui, esse planalto grande, em cima a gente vai ter uma camada residual sedimentar, e por ser sedimentar é por isso que ela é plana, porque a rocha sedimentar ela vai ser mais suscetível à erosão, então é planalto, com uma camada residual sedimentar, né, formando esse relevo tabuliforme, né? Tabuliforme lembra de tábua, esse relevo mais plano e retão. E aqui a gente tem as serras, né, muito comum aqui no Sudeste, a Serra do Mar, que vai do Sudeste aqui de São Paulo, vai do litoral de São Paulo até o litoral do Rio de Janeiro, que são relevos alongados, com topos irregulares, né, muito comum aqui na região Sudeste. Outros exemplos de planaltos que a gente tem, tipos de planaltos, variações de planaltos, são os Winselbergs, que são morros testemunhos, né? O Winselberg, na verdade, é um testemunho de que o planalto já esteve ali, então, em volta aqui onde não tem nada, tinha planalto, mas ele foi desgastado com o decorrer do tempo, e por causa das ações erosivas, que a gente viu lá passada, né? E sobrou só esse aqui, por ser uma rocha mais dura, ele não teve tanta atuação da erosão, sobrou esse Winselberg, esse morro testemunho, testemunhando de que o planalto já cobriu toda essa área.
Um outro tipo de feição do Planalto são os mares morros, né, com esses topos ondulados, mamelonares, são as meias laranjas, né, os mares de morros. E o outro tipo aqui são as coxilhas no Rio Grande do Sul, né, nos pampas gaúchos, que também são essas feições mais suavizadas, né, que lembram montinhos, que lembram colinas, são as nossas colinas nos pampas gaúchos. Tudo bem? A gente também vai falar de planícies. As planícies são superfícies planas, como o nome diz, né? Até 300 metros de altitude. E nas planícies vão predominar os processos de deposição, né? Então, nos planaltos a gente tem predominância de processos erosivos, nas planícies, predominância de processos de deposição. As planícies estão relacionadas aos cursos d'água. Então, existem planícies costeiras relacionadas ao mar, existem planícies fluviais relacionadas aos rios, existem planícies lacustres relacionadas aos lagos e às lagoas. Aqui a gente tem uma costeira, aqui a gente tem uma fluvial e aqui a gente tem uma planície lacustre. Tudo bem? Planícies, superfícies planas até 300 metros de altitude, com deposição, com predominância de deposição. E por último, a gente tem as depressões. As depressões são áreas mais ou menos planas onde vai predominar o processo de erosão, assim como os planaltos. Mas a principal característica da depressão é que ela é mais rebaixada do que a sua área ao entorno. Tá vendo aqui, ó, que tem planalto de um lado, o planalto se estende aqui. Essa área que a gente vê a imagem também é um planalto e a depressão é essa área mais rebaixada aqui no meio desses planaltos. Tudo bem? Também existem vários tipos de depressão. Então, a depressão periférica, que é uma área entre, né, zonas sedimentares e cristalinas, então entre um planalto e uma bacia sedimentar. Existe a depressão marginal, que vai margear as bacias sedimentares, como a bacia sedimentar amazônica, né? E existem também as depressões interplanáuticas, essa é mais fácil, está entre dois planaltos. Depressões relativas e depressões absolutas, as relativas acima do nível do mar, as absolutas abaixo do nível do mar, como mostra a imagem aqui. Para terminar a aula, eu trouxe alguns perfis topográficos. O que são perfis topográficos? São como se fossem, né, gráficos ou esqueminhas do tipo de relevo que existe, né? Então a gente vai ver algumas regiões do Brasil e os perfis topográficos dessas regiões. Esse primeiro aqui é um perfil topográfico da Amazônia Oriental. Então ele sai aqui, ó, de Roraima, do norte de Roraima, até o sul da Amazônia, ou seja, o nordeste do Mato Grosso. Então aqui ao norte a gente vai ter os planaltos residuais norte-amazônicos, que são bem altos. É aqui onde a gente tem, por exemplo, o Pico da Neblina, que é a área mais alta do Brasil. Aqui a gente vai ter a depressão marginal, que está entre o planalto e a planície do Rio Amazonas. A depressão marginal sul-amazônica, que está entre a planície e o planalto sul-amazônico, e mais ao sul, os planaltos sul-amazônicos. Então a gente viu, ó, uma depressão marginal entre um planalto e uma planície, e outra depressão marginal entre a planície e o planalto. Tudo bem? O outro perfil que a gente tem aqui é o perfil do Nordeste, da bacia do Parnaíba, que sai aqui do Oceano Atlântico até o norte do Maranhão. Então aqui a gente vai ter o Oceano Atlântico, os tabuleiros litorâneos, né, que são os paredões rochosos, o planalto da Borborema, que é um planalto mais alto, a depressão sertaneja do interior do Nordeste, né, do sertão nordestino, entre um planalto e a escarpa, né, a serra, que é outro planalto no interior do sertão. Aqui nós temos a escarpa, ou a ex-serra do Ipiapaba, né, os planaltos e as chapadas da bacia do Rio Parnaíba, e aqui a planície do Rio Parnaíba. Então aqui é um perfil topográfico do Nordeste, lá da bacia do Rio Parnaíba. E para fechar, a gente tem um perfil topográfico da bacia do Paraná, aqui no Sudeste. Então, saindo aqui do Oceano Atlântico, a gente tem os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, a depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, né? Os planaltos e as chapadas da bacia do Parnaíba, né? Que é um rio afluente do Rio Paraná, aqui é a planície do Rio Paraná, e aqui a planície do Pantanal Mato Grossense, lá perto já do Mato Grosso do Sul. Então é isso, pessoal. Anotem as dúvidas para eu tirar na quarta-feira na nossa aula online. Façam a atividade do Google Classroom e a tarefa online da aula 11. É isso, valeu e tchau, tchau.